Filipenses capítulo 1 e o versículo 27 da palavra do Senhor diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Amém? Podemos sentar, tomar nosso lugar nessa noite. Aleluias. Queridos, eu vim para cá hoje para compartilhar com vocês a respeito do que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que Jesus tem feito em nossos lares. Nós passamos um ano todo de 2017, enfrentamos tantas crises, passamos por problemas, adversidades, por felicidades. Nós pontuamos algumas coisas como muito negativas em nossa vida. Talvez provamos o gosto amargo em alguma situação, nos entristecemos em outras, mas teve um momento também de felicidade, de regozijo. Teve muitos momentos que nós nos alegramos. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque isso é ser igreja, isso é comunidade, e isso faz parte da nossa natureza, porque nós somos homens e mulheres limitados, e estamos vivendo em um tempo, passamos por momentos. Agora, o que eu quero refletir, o sentimento que eu vim nessa noite para a igreja, para o culto, e estar diante desta mesa nessa noite, que é a última mesa do Senhor deste ano de 2017, a última ceia desse ano de 2017, e todas as vezes que eu e você estamos diante da mesa de Jesus, nós fazemos a máxima menção do sacrifício, da morte, da ressurreição, porque essa mesa confessa a volta de Jesus. Enquanto estamos aqui participando, nós estamos declarando que Ele vai voltar, porque nós estamos na aliança, na comunhão com Ele, e dizendo que nós entramos nesse pacto de sangue, nós pegamos a nossa cruz com Ele, estamos seguindo o caminho para a eternidade, rumo ao céu, ao lado de Jesus. E aí um texto saltou na minha mente. Paulo, quando escreve aos Romanos, e a carta aos Romanos, ele fala sobre nossa salvação, ele fala sobre a justificação, que é o tema base daquela carta, da salvação, sermos justificados por Jesus. A justiça de Cristo recaiu sobre nós, nos dando a oportunidade de adentrarmos no Santo dos Santos. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19, que nós entramos diante do altar de Deus, diante do trono de Deus, com o sangue de Jesus, esse que nos purificou de toda injustiça e nos deu a condição de chegarmos diante do nosso Pai Celestial e termos uma abertura com Ele, uma intimidade com Ele. O seu Espírito clama em nós, Abba Pai, ou seja, papaizinho. Agora não há mais uma distância tão elevada entre nós e Deus, porque o Espírito dele habita em nós e clama no nosso espírito, confirma no nosso espírito, nos dá em tempo real essa verdade da nossa filiação, que nós somos adotados por Jesus diante do Pai e somos filhos também, co-herdeiros com Cristo da eternidade. Aleluias. E eu vim com esse sentimento, com essa palavra de Romanos 5,8, ainda que eu li um outro texto que eu quero comentar com os irmãos, mas Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por mim e por você, sendo eu e você ainda pecadores, ainda vivendo no pecado, ainda em trevas, ainda caídos, ainda em condenação, ainda sem merecimento do céu, ainda sem merecimento de estar diante de Deus, ainda sem merecer nada por sermos pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus não fala de amor, Ele prova o seu amor, e quando Deus prova, Ele prova isso com atos, entregando o seu Filho na cruz por nós, o seu único Filho entregando por nós. E aí eu preciso refletir sobre isso, porque se hoje eu sou igreja,
E se hoje eu estou na igreja, eu só sou igreja, você só é igreja. Bata no seu peito e diga: eu sou a igreja. Diga, irmão, diga: eu sou a igreja. Eu só sou igreja, você só é igreja, porque existe uma cruz. Nós só somos igreja porque Jesus a enfrentou. Nós só somos igrejas porque Jesus morreu por ela, porque Ele foi até o fim por ela, porque Ele olhava para mim e para você, redimido, salvo, lavado no sangue do Senhor, para nos encontrar na eternidade, com novas vestes, com um novo coração, com nova mente, com uma nova identidade. E sabe, querido, é tão poderoso isso que a obra de Deus já começou em nossas vidas. A obra de Deus já começou. Sabe quando começou? Quando você se entregou para Jesus, quando você foi lá e confessou os seus pecados, quando você se arrependeu dos seus pecados e disse: eu quero a Jesus, eu quero o céu, eu quero a cruz, eu quero o Evangelho. E quando nós nos arrependemos, começou a obra do Senhor. Mas nós sabemos que a obra de Deus começou há muito tempo, querido. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Só que para mim e para você começou o dia que nós alinhamos a nossa vida com o tempo de Deus, com a obra de Deus. Para nós só começou de fato a hora que nós nos entregamos para Ele. Para Deus a coisa já aconteceu faz muito tempo, mas para mim e para você só aconteceu de fato e de direito o dia que nós colocamos o nosso pé na Terra Santa e começamos a confessar o nome que é sobre todo nome, e declarar o nome que é sobre todo nome, e passamos a ser santificados pelo Espírito de Deus, passamos a ser lavados pelo Espírito de Deus, passamos a ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Saímos da condição de pecador, perdido, caído, condenado, para uma condição de salvo, para uma condição de filho, para uma condição de herdeiro na presença de Deus. Saímos de uma condenação, de uma posição de julgamento, para uma posição de filho, assentando-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmão, Deus fez uma obra tão gloriosa, tão poderosa, tão fantástica na minha e na sua vida, que independe daquilo que eu e você temos, querido, independe daquilo que eu e você necessitamos. A obra foi tão poderosa que ela encheu a nossa natureza da natureza de Cristo. Por isso que, segundo aos Coríntios 5:17 vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui nessa noite? Se alguém está em Cristo, olha, irmão, a obra de Deus já começou em nossas vidas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um novo panorama, uma nova visão, uma nova trajetória, uma nova identidade, uma nova recriação começou dentro de mim e de você. É claro que a nossa redenção final será o dia que Jesus voltar, porque a Bíblia diz que no dia do Senhor, quando Jesus voltar, então esse corpo abatido, então esse corpo aí caído, abatido, decadente, ele será transformado. Aí a obra da redenção se completará de forma cabal. Aquilo que é mortal se tornará imortal, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que morre não morre mais. Ah, querido, o dia que Jesus voltar, de fato a redenção acontecerá em nossas vidas. Seremos transformados. Quando Ele voltar, eu e você, no mesmo momento, seremos transformados de uma natureza decadente em uma natureza eterna, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas a obra de Deus já começou em nossas vidas, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu e você já somos nova criatura a partir de agora, por vivermos com o Senhor, com a natureza de Cristo. O seu Espírito habita em nós, nos fazendo pessoas diferentes, pessoas novas, redimidas, lavadas, compradas por bom preço. E aí o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que o nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. Ele diz: não sabeis vós que vós não sois de vós mesmos, mas vós sois o templo de Deus, e o templo de Deus que sois vós é santo. Por que ele é santo? Porque dentro dele habita o santo, porque dentro dele habita o Espírito Santo, habita a glória de Deus em nossas vidas. A obra de Deus já começou. Irmão, para pensar aí, quanto tempo você é crente? Quanto tempo você foi talvez simpatizante da fé?
Aí quanto tempo você demorou para ser crente? E depois dos processos de ser crente, quanto tempo você levou para ser cristão? Aí nos processos de seguir Jesus, quanto tempo você levou ou está levando para se tornar de fato um discípulo de Jesus? Porque discípulo, irmão, é aquele que copia o seu mestre em tudo. Ele faz tudo que o seu mestre faz. Discípulo, ele não questiona, ele faz aquilo que ele olha, que ele vê o seu mestre fazer. E aí quando nós chegamos numa resolução final da nossa fé, nós olhamos assim: será que de fato hoje, com tantos anos de fé, será que eu já estou pregado na cruz? Porque uma coisa é, nós viemos para Jesus, nos entregamos a Ele, Ele nos mostrou a nossa cruz. Pode ser que alguns pegou e soltou ela no meio do caminho, ou alguns cortaram alguns pedaços das suas, para aliviar um pouco a carga. Pode ser que algum ou outro ainda está com ela, mas o objetivo do Evangelho, querido, é que eu e você sejamos pregados, crucificados nessa cruz. Por quê? Para que não viva mais eu. Diga para você, aponte para você, não aponte para o seu irmão, aponte para você. Para que não viva mais eu, aponte assim para você, mas para que Cristo viva em mim. E por que eu tenho que ser crucificado, pastor? Porque Jesus já foi, Ele foi crucificado, querido, por causa de nós, para nos salvar, para nos redimir, para nos lavar, para nos dar eternidade. Agora eu e você somos crucificados por quê? Para que você não viva mais, mas para que Cristo viva em você. Para que você não mande mais, para que você não seja o centro mais, para que a tua vontade não seja mais o centro, mas para que Ele seja o centro, para que Ele viva em você. Sabe, querido, quando nós entendemos isso, não existe mais crente mimimi, não existe mais discípulo ou cristão, não existe mais cristão melindroso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus estava caminhando para a cruz, e um momento quando Pedro o reconhece como Cristo, o Filho do Deus vivo, por revelação divina, um pouquinho para frente, Jesus está falando que está indo para a cruz. E Pedro diz: não, Senhor, tem piedade, tem misericórdia de ti, não acontecerá isso contigo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque só compreende os desígnios dos homens, não as coisas de Deus. Pedro estava dizendo: Jesus, tem misericórdia do Senhor, não vai te crucificar, não. Isso de maneira nenhuma vai acontecer contigo. Jesus disse: para trás de mim, diabo, porque você não entende as coisas de Deus. Jesus estava, querido, falando para Pedro o seguinte: eu não posso ter misericórdia de mim, porque a cruz é para salvar você. Eu e você, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, não podemos ter misericórdia de nós mesmos, porque isso fala de uma geração melindrosa, uma geração dolorida, que não quer cruz. Já viu o evangelho de hoje, que do evangelho sem cruz não é evangelho. E quem não quer cruz é justamente classificado como milindre, como melindroso, como melindrosa no evangelho. Ora, se um cristão não tem cruz, obviamente, querido, obviamente, o seu eu não foi tratado ainda, o seu eu não foi ferido ainda, a sua alma não foi transformada ainda, a sua alma não foi mudada ainda. Porque é muito fácil eu e você vivermos um evangelho light, ou um evangelho diluído, indolor, um evangelho qualquer. Mas o evangelho de Jesus é o evangelho, querido, das feridas, é o evangelho das dores, é o evangelho da cruz. E eu só posso entrar na eternidade debaixo do sangue de Jesus, debaixo do sacrifício de Jesus. Só que eu, como discípulo, e você como discípulo, participamos da sua cruz, participamos do seu sofrimento. Mas ele disse: olha, você participa do meu sofrimento, porém você vai participar do meu gozo eterno. 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 Assim como as aflições são abundantes de Cristo em nós, assim será o seu gozo, a sua alegria perpétua na eternidade. O evangelho nos leva a essa condição. Olha para a mesa, querido. Talvez você está olhando para a mesa bonita, né? Que a pastora mais as irmãs organizaram. Nossa, que mesa linda essa mesa da ceia. Mas nós olhamos o que está sobre a mesa, porque essa é a eterna razão da nossa redenção. Sabe que quando eu e você participamos do pão e do cálice, é como um antídoto para a nossa alma, é como um antídoto contra o veneno do pecado, contra as mazelas da nossa alma ou deste mundo perdido.
Por isso que eu e você temos necessidades desta comunhão. É necessidade na nossa alma de estar com o Senhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, eu quero fazer menção desse texto agora. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E quando eu olho para esse versículo, uma palavra salta aqui, muito poderosa, quando ele fala assim: somente deveis portar-vos dignamente. Dignamente é de forma apropriada, de forma honesta, de forma honrada, de forma íntegra, decente, merecedor, digna. Essa palavra digno, ela vem do latim dignus, significa aquele que merece admiração, demonstra dignidade, uma pessoa digna. E Paulo está dizendo: somente deveis portai-vos dignamente, de maneira coerente, de maneira concorde, honrada, íntegra, conforme o Evangelho de Jesus. Conforme, a palavra conforme é conforma, da mesma forma, do mesmo molde, da mesma maneira. Nós devemos nos portar, está falando de vida, caminhada, portar conforme o Evangelho de Jesus, conforme o propósito do céu, conforme as palavras de Jesus. Da mesma forma, sabe, querido, quantos cristãos se comportam de maneira errada? Como que as pessoas vão ler a mensagem do Evangelho na vida destes? Quantos cristãos se comportam de maneira falsa, que não agrada a Deus? Agora, nós queremos o quê? Os dons? Nós queremos Deus? Como nós vamos nos comportar? Conforme o Evangelho de Jesus. Havia dentro do contexto dos soldados romanos, na época de Paulo, um lema. E o lema era: força e honra. O maior exército daquele tempo, o exército romano, um exército praticamente indestrutível. Havia um lema entre eles: força e honra. E quando nós trazemos esse lema para a nossa vida, é o que nós devemos viver como cristãos, com a força de Deus e com a honra do Evangelho, com o princípio do Evangelho, porque Deus já começou a obra em nossas vidas. Deus já começou a obra em nossas vidas faz muito tempo, irmão. Só que parece que tem alguns crentes que esqueceu. O tempo vai passando, irmão. Parece que a obra ficou para trás. Parece que o propósito ficou para trás. Deus já começou a obra faz tempo, na minha e na sua vida. E muitas vezes, se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos ficar para trás, irmão. O tempo vai passar, a vida vai passar, as coisas vão passar, e nós não vamos desfrutar do melhor de Deus, porque nós ficamos tão preocupados com a nossa própria vida, com as nossas próprias coisas, que o tempo passa, eu e você ficamos velhos, ficamos desanimados, cansados, e o propósito de Deus passa. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Deus começou a sua obra, e o propósito é aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas. E como é que Deus vai aperfeiçoar a sua obra em nossas vidas? Quando nós nos portamos conforme o Evangelho, quando nós vivemos conforme o Evangelho. Irmão, tem hora que eu fico doido, eu falo: Deus, as suas promessas. Há tantas promessas de Deus em nossas vidas, sejam elas ditas por profecia, por homens e mulheres de Deus, sejam elas promessas da palavra. Quantas vezes nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, as tuas promessas, que elas se tornem reais, evidentes, que elas venham à tona. Lembra das tuas promessas, ó Deus. Nós estamos nos portando, vivendo conforme o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos com a nossa cruz, Senhor. Nós não a deixamos, não a abandonamos. Sabe, querido, por vivermos o Evangelho, até muitos crentes nos criticam. A gente quer ter amizade, agregar, estar junto, mas fica difícil, irmão, porque muitas vezes você está vivendo aquilo que Deus quer que você vive. Você vê outros estão vivendo uma outra coisa, que pensa que é o Evangelho.
E aí olham para você que está vivendo o evangelho, e até mesmo dentro da igreja vão te ver como arcaico, vão te ver talvez como religioso, como alguém que quer ser melhor, mas não tem nada disso, querido. Eu e você devemos nos portar conforme o evangelho de Cristo, porque hoje há muitos que pensam que estão vivendo o evangelho, mas estão vivendo um outro evangelho, que não se conforma com a santidade, não se conforma com a verdade, não se porta conforme o evangelho. E aqui não se trata de legalismo, não se trata de costumes, não se trata disso, se trata da verdade, se trata dos princípios, da fé original, da fé que uma vez foi dada aos santos, da fé pura, do evangelho puro, das verdades puras do Senhor. Paulo vai dizer: olha, quer eu vá, quer vos veja ou esteja ausente, ouça, eu quero ouvir acerca de vós, que vós estáis no mesmo espírito, ou seja, que vocês estejam na mesma convicção, no mesmo coração, no mesmo fundamento, na mesma visão, combatendo juntamente pela fé do evangelho. E vocês estão lutando, batalhando pela fé do evangelho. Vocês estão lutando, batalhando pela obra de Deus, vocês estão caminhando pelo propósito de Deus. Que vocês entendam que vocês têm uma pátria celeste. Vocês moram em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Sim, vocês moram aí. Só que vocês têm uma cidadania celestial também. Cada um de vocês são uma embaixada do céu na terra. Cada um de vocês são responsáveis para mostrar o céu na terra. Aleluias. Você, como a igreja, é responsável para mostrar a sua identidade eterna na terra. Você, irmão, nós somos responsáveis para mostrar a identidade celestial. Vai. Aí no Brasil deve ter muitas embaixadas de países. Só que você não vai achar uma embaixada local, denominada como embaixada do céu. Você não vai encontrar. Aí você diz assim: pastor, claro que tem a igreja. Claro que tem a igreja, mas aí eu vou dizer para você, a igreja não é essa aqui, a placa as quatro paredes, não, a igreja é você. Você, somos a embaixada celestial. E Paulo já dizia isso para os irmãos. Irmãos, a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como que nós nos portamos conforme o evangelho de Cristo? Porque a nossa identidade também é celestial. O nosso padrão de vida não é terreno, irmão. O mundo mente, o cristão não mente. O mundo é corrupto, o cristão não é corrupto. O mundo é enganoso, o cristão não é enganoso. Sabe, querido, nossa natureza é decadente, mas o padrão que nós vivemos em nós não é. O Espírito que habita em nós não é decadente. O Espírito que habita em nós é santo e poderoso para alinhar os nossos passos, para nos fazermos portar conforme o evangelho. Nós somos representantes de Deus na terra, irmão. Representantes. Os nossos vizinhos precisam olhar para a nossa casa como alguém que representa Deus. Aí eles vão dizer: aqui do lado da minha casa moram uns crentes. De vez em quando eu acho eles meio doidos, mas eles são fiéis. De vez em quando eles gritam, buscando a Deus, né? Não é quebrando as panelas. De vez em quando eles gritam cantando aí. Acordo de manhã com som alto, orando alto. Meu Deus, esse povo é doido. Mas é o povo de Deus. É um povo diferente, hein? Por que, querido? Porque eu e você temos duas cidadanias. Paulo tinha 3. Era cidadão romano, era também um israelita de essência e ainda era um cidadão dos céus. E eu e você? Quantas cidadanias nós temos, irmão? Nós temos a nossa cidadania aqui, transagoense, mato-grossense, brasileiro. Mas nós temos a maior cidadania, mais poderosa, é a celestial, como embaixadas e representantes de uma pátria que não tem fim. Irmão, enquanto nós estamos aqui, nós estamos esperando a nossa pátria que está nos céus. Estamos esperando aquilo que nunca vai acabar, aquilo que é eterno, irmão. Aleluias! E aí o nosso padrão de vida precisa condizer com o padrão celestial. Senão as pessoas vão olhar para eu e você como mais um na terra. E aí eu fico vendo muita gente falar: o crente é diferenciado pela roupa. Não, pela roupa também. Pela roupa também, seja homem ou mulher. Sim, pela roupa também.
mas ele é essencialmente diferenciado por causa da presença de Deus, por causa da essência que há dentro dele, por causa do Espírito que habita em vós. Aleluias! De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha o que eu e você, querido, temos que fazer e temos que ser. Deus está rogando através de mim e você, para que os outros se reconciliem com Deus, para que os pecadores se reconciliem com Deus, para que eles venham a Jesus. Mas como que eles vão vir a Jesus? Eles vão vir a Jesus através da embaixada que está no Brasil, através da embaixada de Deus que está na terra. E quem é a embaixada? Quem? Diga eu, diga eu. Diga mais forte, eu. Irmão, eles só vão ouvir a reconciliação através das nossas vidas. E eu vou falar para você, irmão, agora nesse momento tem gente chorando, tem gente padecendo, tem gente angustiada, sofrendo, gemendo, não sabe onde buscar ajuda, não sabe o que fazer, desesperada. Mas a resposta está onde? Está na embaixada celestial, que está na terra há mais de 2000 anos, que foi estabelecida por Jesus, e está em mim, está em ti, em nossas vidas. Quando Pedro e João chegaram para orar no templo, o homem estava lá coxo, 2 embaixadas andando. Que embaixada de Cristo, ela não é fixa, irmão. Ela não é fixa num lugar, tem sede própria. A nossa embaixada tem sede própria na cidade de Três Lagoas. Aí tem várias embaixadas em vários lugares. Não é isso. A embaixada somos nós. Ela é viva, ela é espiritual, ela caminha sobre a terra. Aleluias. E naquele dia 2 embaixadas estavam entrando no templo para orar. Aí o cara estava lá, o coxo, coitado, tantos anos lá, mais um dia esmolando. Só que aquele dia era o dia que Jesus mudaria a vida dele, porque tinha alguém caminhando com a glória, tinha alguém sendo embaixada viva na terra. Aleluias. E o homem olhou para Pedro e João e disse: olha, como alguém quer alguma coisa. E eles disseram: olha, não temos prata nem ouro, porque o que ele queria era isso, a necessidade dele. Precisava de uma moedinha, irmão, para comprar o pão na padaria. Só que Pedro e João, você tem aí, João? Eu não tenho. A igreja de hoje, irmão, a igreja moderna, ela tem prata e ouro. Deixa eu falar para você, as igrejas grandes têm prata e ouro, mas ela não tem. Levanta e anda, elas não têm. Elas não têm levanta e anda. Prata e ouro tá assim, irmão. É carro importado, é casa na praia, é casa no campo, é tudo que você puder imaginar. Mas pergunta se ela tem levanta e anda. Pergunta se ela tem a essência, se ela pode dizer: olha, meu filho, levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Agora eu e você fomos chamados para isso, irmão. Fomos chamados para isso, para ser a embaixada que corresponde ao céu, que corresponde ao verdadeiro evangelho, porque nós vivemos conforme o céu, conforme a natureza de Cristo. Em nós há uma semente poderosa. Enquanto estamos aqui, nós estamos buscando uma cidade, querido, permanente, futura no céu. Mas enquanto nós não pisarmos os pés nela, nas ruas de ouro, não entrarmos diante das suas grandezas, nós estamos representando. Mas não é representando como um artista hipócrita, não. Estamos representando de fato e de direito, de verdade, quem nós somos na presença de Deus. E quando fala representar, pode dar outra ideia, né? Vamos representar o evangelho. Estamos falando de realidades espirituais. Estamos vivendo realmente como representantes do céu na terra. E Deus está rogando através de quem, irmão? Deus está rogando através de quem? Através de mim e de você, querido. É através das nossas vidas. Ele está dizendo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Nós que rogamos, é nós que anunciamos, para que eles se reconciliem com Deus, através das nossas vidas.
E aí, dentro desse padrão, nós vivemos todo o ano de 2017, dentro desse padrão do Evangelho, irmão, dentro dessa forma, sabe, dentro desse molde, existem princípios, existem dons, existem virtudes, que eu e você aplicamos no modelo do Evangelho, para que as pessoas possam ver essa verdade. E que princípios estão lá dentro, pastor? Amor, bondade, fé, verdade, tudo que você puder imaginar de bom, de poderoso, está dentro dessa forma, desse conforme, dessa grandeza do Evangelho. E nós devemos viver isso, para que as pessoas de fato possam ver que ser crente, querido, não é ser religioso, que ser cristão, ser crente é ser filho de um Deus vivo, que caminha com seu Pai, com intimidade, com reverência, sabe quem Ele serve, sabe quem Ele adora, conhece o seu Deus. Era isso que a igreja primitiva demonstrava quando caminhava sobre a terra. Eles não pregavam o evangelho de religião, ou não queriam abrir a sua igreja para si, eles não queriam abrir a sua denominação para si, eles pregavam o reino dos céus, e da maneira como eles pregavam o reino de Deus, segundo o padrão do evangelho, as almas vinham a Deus, sedentas e famintas, eram tocadas, curadas, transformadas e desejavam por Deus. Aí eu pergunto para você, será que as almas desejam o Deus que nós servimos? Será que a nossa família deseja pelo Deus que nós servimos? Será que a nossa vida como padrão dos céus, como embaixada que somos da eternidade, a nossa própria casa tem visto que nós correspondemos à eternidade, que nós correspondemos ao céu, que a nossa casa corresponde ao céu? Será que a nossa vida é digna conforme o Evangelho? Olha esse texto, querido, de Efésios 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Hebreus 11 diz assim: mas que direi? Fortai-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, homens do quais o mundo não era digno. Olha a palavra digno, irmão. A Bíblia diz que os homens do passado e mulheres de Deus do passado, que pisaram sobre essa terra, andaram como peregrinos e forasteiros. A Bíblia diz que esse mundo aqui não era digno deles, porque o que eles viviam não fazia parte do contexto do mundo. Eles viviam a sua pátria celestial, eles representavam aquilo que é maior do que aqui que está na terra. Homens e mulheres do quais o mundo não era digno, e esses homens e mulheres andavam errantes pelos desertos, montes e pelas covas e cavernas da terra. Homens dos quais o mundo não era digno. Colossenses 1:10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Dignamente, querido, guarde essa palavra nessa noite no seu coração. Nós como igreja devemos perseverar e estar firme na presença de Deus. Nós estamos vivendo, querido, pela fé do Evangelho. Não é outro tipo de fé, é pela fé do Evangelho. Então nós nos portamos como cidadãos do céu, com a fé do Evangelho. Olhe para isso, isso é o mais importante, irmão. Irmão, daqui 50 anos, ninguém de nós, não vou colocar mais, daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. Daqui 100 anos, não vai estar, nem os pequenininhos, irmão. Então, enquanto nós estamos, vamos olhar para o céu, vamos fazer a vontade do céu, vamos ser a embaixada do céu, vamos fazer a diferença aqui, lá e acolá. Deixa Deus te usar. A obra que o Senhor começou, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus.